Oi, pessoal! Nós somos alunos de Engenharia Química, eu sou a Giovana, e nesse vídeo nós vamos tratar de uma prática de atividade óptica de compostos, nesse caso em específico da sacarose. Mas antes de falarmos a prática, nós temos que entender alguns conceitos, e o primeiro deles é do que se trata a isomeria óptica. Bom, isômeros ópticos, eles são compostos que, apesar de possuírem a mesma fórmula molecular e a mesma fórmula estrutural plana, eles desviam de forma diferente o plano de propagação da luz polarizada. De modo geral, eles são moléculas assimétricas, ou seja, eles não têm presença de um ou mais planos de simetria e podem ser chamados também de compostos quirais. Os compostos quirais, eles se caracterizam por terem um ou mais centros, que são carbonos saturados, sp3, que possuem 4 ligantes diferentes, assim como na figura ali que retrata o ácido lático. O carbono quiral é o indicado pelo asterisco. Bom, o Louis Pasteur, que é o mesmo inventor do processo de pasteurização, foi o químico que desenvolveu o trabalho que demonstrou ser possível reconhecer essas substâncias que têm a mesma composição química, mas as estruturas delas indicavam a disposição espacial dos átomos, que resultava em pares de substâncias não sobreponíveis, sendo uma imagem especular da outra. Ali como na figura, e nós temos os isômeros ópticos do 2-butanol. Tendo a primeira molécula, a sua imagem especular, o seu isômero, vai ser a imagem formada diante de um espelho. O Pasteur ele comprovou a existência dos pares de substância por meio do estudo da polarização da luz, porque os isômeros ópticos eles vão desviar de forma diferente o plano de propagação da luz polarizada. E o seu estudo ele contribuiu enormemente para o estudo dos isômeros ópticos. A imagem a seguir apresenta um polarímetro, que é utilizado geralmente em institutos para fazer pesquisa, identificar quando um isômero ele vai desviar a luz para a direita, ou seja, ele é considerado destrógeno, ou ele vai desviar a luz para a esquerda, ele vai ser considerado levógeno. Dentro de um polarímetro, existem duas partes importantes, ou as mais importantes no caso, que é o polarizador e o analisador. O polarizador é onde tem uma parte que vai fazer o processo de desvio da luz, no caso. Ou seja, vai ser colocado um composto, e esse composto vai ser incendido uma luz nele, que vai ficar apenas em um plano. Enquanto o analisador vai fazer o processo de análise da rotação da luz. O processo que ocorre no polarizador é conhecido como refração. A refração ocorre quando um raio de luz incide de um meio 1 para o meio 2, em que esse meio 1 tem a luz tem uma determinada velocidade, e a partir do momento que ela passa para esse meio 2, a velocidade dela fica diferente, e assim o ângulo que ela é desviada também se torna diferente do ângulo anterior. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a sacarose. A sacarose surgiu há mais de 7.000 anos e, desde então, tem participado ativamente na criação de novas formas de consumo dos alimentos. A sacarose ela é um disacarídeo formado por uma unidade de glicose unida a uma unidade de frutose, através de uma ligação entre a hidroxila, de uma glicose, com o carbono anomérico de outra, no caso a frutose. Possui 9 carbonos quirais e 512 isômeros, que é basicamente o valor resultante da fórmula, que é 2 elevado a N. O N seria o número de carbonos quirais, então resulta em 512. Como já comentei, ela é formada por uma glicose, uma frutose, e a sua desidratação dá origem a essas duas. Agora, entrando um pouco mais na prática, seu objetivo é determinar a rotação específica da sacarose em duas concentrações diferentes, através do instrumento polarímetro. Aqui temos todos os materiais que serão utilizados para a execução para essa prática: béqueres, picetes, água destilada, proveta, sacarose, espátula, balança semianalítica e, claro, polarímetro. Aqui, temos todos os passos que deverão ser feitos para a realização dessa prática. Então, temos que preparar 2 soluções de 20 ml de sacarose em 2 concentrações diferentes. Uma na concentração de 0,3 gramas por ml
e outra 0,4 gramas por ml. Depois disso, deve ser zerado o polarímetro com água destilada, utilizando um tubo polarimétrico de 10 centímetros, e encher o tubo com uma das soluções preparadas. Com esses passos, conseguiremos determinar o ângulo, né, de rotação. E depois de determinar o ângulo de rotação da primeira solução, devemos fazer o mesmo para a segunda, né, para a outra. Zerar novamente o polarímetro, encher o tubo com a concentração que faltou, com outra concentração, e determinar o ângulo de rotação da mesma, no caso a segunda. E por fim, devemos calcular a rotação específica para a sacarose nas duas concentrações observadas. Neste experimento, ao comparar a diferença entre a solução de 0,3 e 0,4 gramas por ml de sacarose, se espera uma diminuição do valor da rotação específica, já que o aumento de moléculas na solução interfere no plano de polarização. Isso é demonstrado pela fórmula, onde a rotação específica é igual ao desvio do plano de luz polarizada medido em graus no polarímetro, dividido pelo tamanho do tubo multiplicado pela concentração. Também neste experimento, é esperado que a rotação específica da sacarose irá apresentar um valor positivo, significando que o plano de luz polarizada irá girar para a direita, assim sendo classificada como destrogira. Podemos concluir com esse experimento que a sacarose é um disacarídeo formado de glicose e frutose e é destrógira. Isso significa que ela rotaciona a luz polarizada para a direita. Também podemos concluir que o polarímetro é utilizado para medir precisamente concentrações, rotações específicas e o grau de açúcar nas indústrias açucareira, alimentícia, farmacêutica e petrolífera. Essa prática também se mostra importante para ajudar na fixação de conteúdos aprendidos na aula, como também dá aos acadêmicos a experiência em menor escala do uso do polarímetro em indústrias. E essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção de vocês. Atividade ótica.